Programa Gente em Destaque da TV Câmara Jacareí vai conversar hoje com Augusto Dias, membro da Academia Joseense de Letras e escritor, advogado, jornalista e professor. Muito obrigado pela sua presença aqui no nosso programa. Eu é que agradeço. Eu tenho uma ligação com o Jacareí, muito lá de tempos antâneos, como a gente dizia, porque quando minha família... Aliás, bom dia a você, bom dia aos seus ouvintes, aos seus... na TV não é ouvinte, telespectadores. Né? Telespectadores. Então, eu tenho uma lembrança lá para trás, de tempos antâneos de Jacareí, porque quando meus pais venderam uma fazenda em Minas, uma fazenda grande produtiva, e decidiram vir para o estado de São Paulo, e eu era um garoto de 8 anos, 9 anos de idade. Eles fizeram uma parada em Jacareí, porque eles não sabiam ainda em que cidade iam ficar. Fizeram uma pequena parada em Taubaté, mas muito curta, que eu me lembro, mas fizeram uma parada maior em Jacareí. E eu tinha 8, 9 anos, e eu adorava aos domingos ir no Cine Rosário, que eu não sei se ainda existe o Cine Rosário. Porque o cinema de rua acabou, né? Já virou uma igreja evangélica. Já virou uma igreja, né? Então, eu ia ao Cine Rosário aos domingos, sozinho, porque morava ali por perto. Eu não guardei onde, mas naquele tempo era diferente, morava-se no centro, né? E por algum motivo meu pai parou aqui um pouco, menos de um ano. E eu adorava ir ao Cine Rosário aos domingos sozinho e ficava lá várias horas, porque a sessão era corrida. Então essa é a grande lembrança que eu tenho de Jacareí, sabe? Jacareí tinha o Cine Rosário e tinha o Rio Branco também, né? Que ficava mais ou menos perto, né? Não tão perto. Eu não me lembro do Rio Branco. A minha memória registrou o Cine Rosário, que era numa praça, né? Numa praça ali. O senhor nasceu em Minas Gerais, né? Um vilarejo chamado Cachoeira de Minas, né? Na verdade, eu não conheço a cidade onde eu nasci, sabe? Eu nasci em Cachoeira de Minas porque a fazenda do meu pai ficava no município de Cachoeira de Minas. E quando eu fui nascer, a minha teimosia estava em... A minha mãe aguentou na fazenda, era o final de semana, não tinha como voltar, não tinha como... Então fui registrado, o médico deu o atestado, a certidão de nascimento com Cachoeira de Minas. Apesar de nós morarmos em Pouso Alegre, que tinha casa na cidade. É comum o fazendeiro ter a casa na cidade e a fazenda. Então nós morávamos em Pouso Alegre. E eu nunca pisei em Cachoeira de Minas, porque a minha cidade, a cidade do meu coração, a cidade onde eu moro, e onde eu sou cidadão joseense, por título dado pela Câmara Municipal, é São José dos Campos. É onde eu me casei, nasceram meus filhos e os meus netos. Cachoeira de Minas é onde tem a maior fogueira do Brasil, Exatamente, né? A maior fogueira do Brasil, disse, que eu também não vi, mas soube. E o senhor, na infância em Pouso Alegre, o que o senhor lembra de lá? O senhor pode... O senhor ficou até 8 anos ali, né? Até quase 8 anos. Eu me lembro da catedral e do mercado, que são características de cidade daquele tempo, né? Uma grande catedral, e eu lembro lá eu lembro até da música. A 13 de maio ela ave. Aqui em Jacareí deve ser abre a cerveja, porque aqui é a terra da cerveja, né? Então essa é a lembrança que eu tenho. Não tenho muito mais do que isso. O senhor não percebe na sua personalidade nenhum resquício de mineirice, de nada, não? Eu sou muito cauteloso. Mesmo? Sou muito cauteloso e não falo muito. Eu falo quando a ocasião se apresenta, né? Fora disso, eu sou discreto em opiniões e essas coisas, sou bem reservado quanto a isso. O senhor disse que não conhece Cachoeira de Minas, né? E Pouso Alegre, o senhor continua voltando para lá ou também não voltou? Não, acho que voltei 1, 2 vezes, porque acho que minha mãe voltou com meu pai, ou houve um casamento lá quando eu era criança, adolescente, mas depois também nunca mais. A minha vida se fez em São José dos Campos. E por que o seu pai resolveu vir para o Vale do Paraíba? Qual foi a intenção? Porque ele se casou com uma moça que era herdeira da fazenda. Ele não era um fazendeiro. Não tinha vocação. Não tinha vocação. Então ele achou por bem não cuidar da fazenda, vender, pegar o dinheiro e vir para cá. A história, me lembro que quando nós chegamos, e ele finalmente decidiu se fixar em São José dos Campos, ele
Ele ficou 15 anos sem trabalhar. O Brasil era um país diferente naquele tempo, aplicações. Apesar dele ser contador de profissão, eu acho que não aplicou dinheiro bem, mas nós ficamos 15 anos com um carro importado, essas coisas todas. Então eu fui um menino feliz e meio riquinho. Mas depois, mais tarde, por coisas do destino, meu pai perdeu todo o seu dinheiro. E com 8 anos em São José dos Campos, como era São José dos Campos da sua infância de 8, 10 anos? O que o senhor lembra da cidade? Olha, se a gente pensar em São José do jeito que é hoje, o trânsito, o anel viário, a pressa, tanta gente de fora, quer dizer, a maior parte da nossa população é de fora. O último dado estatístico que eu me lembro vagamente, em números redondos, 53% é gente de fora, o que fez o crescimento da cidade, né? Apesar das razões serem outras, nós podemos ver as razões do crescimento de São José. Mas São José era até os anos 1970, ela era terra praticamente toda. Só o centro da cidade que tinha asfalto, tinha algum paralelepípedo, que naquele tempo se fazia calçava com paralelepípedo. Então eu andava de charrete com a minha mãe, era muito comum. Quando precisava comprar alguma coisa melhor, a gente ia para Taubaté, porque Taubaté era a capital do Vale até 1965. Tecnicamente, até 1965 era a capital do Vale, né? Então a gente ia para Taubaté, pelo Pássaro Marrom, aqueles ônibus GM Coach, né? Aqueles ônibus fortes, americano, barulhento daquele tempo. E a gente brincava na rua, quer dizer, era o tempo de bolinha de gude, de jogar taco. A Rua 7 de Setembro, que hoje é Calçadão, a Rua 7 de Setembro era uma rua de casas, com jardim na frente, quintal no fundo. Hoje é um calçadão, né? Hoje é um lugar apressado, um lugar de comércio. A casa, nós moramos depois na Rua 7 de Setembro do tempo que era assim. E naquele tempo a casa ainda está lá, só que é uma loja hoje, descaracterizada, que é uma loja, né? Mas mantém o aspecto um pouco. Eu vi uma entrevista sua falando dessas suas origens mineiras, né, de Cachoeira de Minas e Pouso Alegre, que o senhor não tem mais muito contato, e o senhor dizendo que se considera um cidadão, entre aspas, meio que sem raízes, né? Por conta disso, é isso mesmo? Eu sou... na verdade, se considerar que a sua terra natal, isso aqui, onde você se formou, vai para a escola... naquele tempo não se ia para a escola tão cedo, né? Mas com 6, 7 anos eu já estava fora de Pouso Alegre. Então eu não criei raízes lá. Eu não tive raiz nenhuma. Depois o que tinha da família, os outros tios, porque havia alguns tios que eu soube que eram ricos e tinham grandes fazendas. Eles ficaram, mas os descendentes eu também não conheci, porque não fui mais para lá, né? Por isso que eu disse que a minha alma, o meu coração estão em São José dos Campos. Para falar a verdade, está nessa região aqui, entre Taubaté e Jacareí. Para falar a verdade, né? Porque eu tive algumas coisas em Taubaté, alguns negócios, ia lá com mais frequência, hoje não vou tanto mais. Caçapava um pouquinho também. E Jacareí também. Eu não deixei de vir aqui algumas vezes por algumas coisas, né? Então, a minha vida está centrada nisso, né? Tirando viagens para o exterior e outras coisas, o meu viver está nessa região. E São José, há muito tempo atrás, era uma cidade considerada uma cidade que tinha um ar muito puro, que vinha se tratar os doentes de tuberculose aqui. E eu sei de uma história sua, quando era menino, que o seu pai mandou o senhor pegar um táxi, mas não pegar um táxi de qualquer um, né? Muito bom, Rodrigo. Belo trabalho de pesquisa, olha só. Não, isso é verdade mesmo. Eu levei uma bronca depois do meu pai, porque a história é o seguinte. Ele falou, você vai perguntar que você vai ter... Porque eu não me lembro direito o que eu tinha que fazer. E eu fui. E ele falou, mas você não pega o táxi com o seu fulano, que eu esqueci o nome dele. E é bom que tenha esquecido mesmo, sabe? Porque foi um vexame, né? Aí você pega um táxi na Igreja Matriz, no Largo da Matriz, que tem lá até hoje, e os táxis eram só carros americanos. Nós não tínhamos uma indústria nacional ainda, que começou no final começou nos anos 1960. Então os táxis grandes americanos, maioria preto e alguns cinza, porque os carros não tinham cores naqueles tempos, carro grande, estacionado em ré, na Praça da Matriz, como se você estivesse olhando para a Rua 15. E
não é que eu chego lá e o primeiro táxi, geralmente você pega o primeiro táxi, né? O que seu pai o não primeiro queria. que tá na fila. O que seu pai não queria, não que pegasse porque a pessoa tinha tuberculose, né? Eu chego, era a pessoa. E o que eu faço então? Criança, inocente, bobinho. Ele perguntou: quer táxi, menino? Porque eu fui chegando, né? Ele falou: não, eu quero, mas eu não é com o senhor não, porque meu pai falou que o senhor é tuberculoso. Então foi nesse dia que eu aprendi que às vezes a gente precisa não falar a verdade, sabe? Porque às vezes falar a verdade, diz que a verdade dói, né? Ela precisaria ser dita, mas foi a partir desse dia que eu vi que adulto tem conveniências, né? Foi a primeira vez na minha vida que eu fui, mais uma vez que eu fui direto, honesto, mas não podia ser honesto. Tinha que falar outra coisa, e eu não sabia falar outra coisa. Por isso que eu não sirvo para política, sabe? Por isso. Política você precisa ser mais esperto, mais... Mas o senhor é filho único? Não, eu tenho 5 irmãos. 5 irmãos? 5 irmãos, todos médico, engenheiro, relações públicas, pedagoga. E o seu pai não era um homem de educação severa, né? Ele era rígido, mas no modo... Não era rígido, era um homem bom. A minha mãe era mais brava. Ela queria mais as coisas, mas nós 5 nos formamos em curso superior, todos se deram bem. Tem um aqui que em São José que é médico. Pela ordem, o senhor é qual? O primeiro, o segundo? Eu sou o primeiro. O primeiro? Eu sou o primeiro. Que já não foi mimado de jeito nenhum? Não, eu não precisava, eu era um menino feliz. Eu fui feliz a minha vida inteira, sabe? Apesar de todos os problemas que eu passei, tudo que eventualmente eu passei, eu era um menino feliz. E em São José brinquei muito, conheci muito aquele centro, tudo que... Eu vi São José crescer. Quer dizer, a rua Carvalho de Araújo significa muito para o senhor, né? Foi um bom tempo e um grande desapontamento na minha vida, porque logo que eu mudei para lá, estava perto do Natal, e eu mandei uma cartinha para o Papai Noel, e nessa cartinha eu pedi um revolvinho, pedi um automovinho, aquelas coisas daquele tempo, né? E naquele tempo podia pedir revolvinho. E ganhei, porque meu pai tinha condições de qualquer coisa naquele tempo, e saí para a rua e não vi ninguém. Voltei para casa, saí para a rua, não tinha ninguém. Aí foi o grande desapontamento que eu vi que o Natal está dentro de você, né? Sabe? Às vezes as pessoas não comemoram, né? Mas o espírito de Natal devia sempre ser comemorado. Eu fui comemorar o espírito de Natal, ver se tinha mais gente alegre, gente brincando, e não tinha. Então eu vi que aí eu aprendi, sem querer, mais tarde eu tomei consciência disso, né? Que as alegrias têm que estar dentro da gente. Sabe? Com os outros, a gente reparte alegrias. Mas você tem que ser otimista, você tem que buscar ser alegre, independente de problemas ou do que seja na sua vida, né? Para a gente encerrar esse primeiro bloco, que características suas o senhor percebe que herdou do seu pai e que herdou da sua mãe? O meu pai era um homem relativamente calmo e bom. Então isso aí eu herdei, porque eu sou calmo. Eu acho que sou bonzinho também. E da sua mãe? Da minha mãe, ela é uma lutadora. Sabe, ela sempre foi atrás das coisas e ajudou os 5 filhos a se formar em nível superior, né? E a enfrentar a vida, né? Então, nesse aspecto da minha mãe eu herdei. O senhor, como primogênito, ajudou a cuidar dos menores quando nasceram? Não chegou aí? Não exatamente a cuidar, mas a ajudar, sim, de outra maneira, sim. Até financeiramente em determinados momentos, o que eu pude. A diferença é muito grande de idade entre o senhor, que é o primeiro, até o último? 10 anos. 10 anos? 10 anos. E o último é médico. É médico. E rico. E o senhor ajudou Ajudei um pouquinho a todos, né? No final das contas, a todos, né? Em determinados momentos. Tá certo, a gente vai fazer então um rápido intervalo no nosso programa. O Gente em Destaque volta daqui a pouco. Até já.